Bom, agora aqui no Jornal da Câmara, vamos reforçar a necessidade de cuidados com a pele, claro, o ano inteiro, mas especialmente neste período com a chegada do verão. Neste sábado, no Centro de Saúde do bairro IAPI, aqui em Porto Alegre, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, Seção Rio Grande do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza exames dermatológicos para investigar lesões suspeitas de câncer de pele. A ação faz parte da campanha do Dezembro Laranja. Para tratar do assunto, a nossa convidada aqui no Jornal da Câmara de forma virtual é a doutora Sabrina Sanvido, que representa a Sociedade Brasileira de Dermatologia, secção do Rio Grande do Sul, que é coordenadora da campanha do Dezembro Laranja pela sociedade. Doutora Sabrina, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar conversando com vocês um pouquinho hoje. Tá certo. Doutora, como é que vai ser essa atividade, no sábado, no Centro de Saúde lá do IAPI, com atividades, entre 9 da manhã e 3 da tarde? O que vai estar sendo feito, Quais os tipos de exames, e a expectativa, para a movimentação por lá? Bom, então assim, essa campanha do Dezembro Laranja com atendimento da população geral, a gente já vem fazendo em torno de 8 anos, tá? Há 2 anos a gente não fazia esse mutirão de atendimentos em virtude da pandemia do Covid-19. Então, para mim é uma satisfação imensa estar retomando esses atendimentos no sábado de hoje, no sábado desse final de semana. Não vai ter só atendimentos aqui em Porto Alegre, vão ter outras cidades também do Rio Grande do Sul que vão ter esse mutirão nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, tá? Aqui em Porto Alegre, então, vai ser no dia 3 de dezembro, no posto de saúde IAPI, das 9 às 15 horas. Quem que pode ir lá consultar? Qualquer pessoa residente de Porto Alegre que tiver algum sinal suspeito de câncer de pele e que queira alguma orientação. Lá, nós vamos ter uma equipe com mais de 20 dermatologistas aqui da Santa Casa, do Hospital de Clínicas, da PUC e dermatologistas voluntários, que vão sair dos seus consultórios, vão lá nos ajudar a atender a população conforme o pessoal vai chegando. Lá vão ser feitas consultas normalmente, dentro do consultório, onde a gente vai examinar toda a pele do paciente e a qualquer sinal suspeito de câncer de pele, esse paciente já vai ser encaminhado para tratamento, biópsia e cirurgia, se necessário, dentro da agenda do Sistema Único de Saúde. Perfeito. Doutora, tem uma expectativa, de quantos exames, devem ser realizados lá, qual a disponibilidade, desse atendimento por lá? No nosso último atendimento, que foi em 2019, a gente atendeu em torno de 150 pessoas. Então, a gente está tentando divulgar a campanha ao máximo para conseguir atingir ainda um número maior esse ano. Deixa eu pedir para a senhora só repetir, 150 atendimentos, doutora? Cortou um pouquinho a internet. Isso, 150 atendimentos. Em 2019. 2019. Ficamos 2 anos sem ter e agora estamos na expectativa de atender um número maior de pessoas. Tá certo. A senhora citou uma questão importante aqui, que diz respeito à avaliação, destes pacientes, ou a avaliação das pessoas que vão até lá para a realização dos exames. E, se for o caso, já o encaminhamento, Isso é um processo que ajuda bastante, Até por questão do diagnóstico precoce, doutora? Isso mesmo, porque às vezes, assim, os pacientes, eles demoram algum tempo para conseguir chegar até um especialista, seja ele dermatologista ou depois até um cirurgião, e lá, em conjunto com uma equipe cirúrgica do próprio posto de saúde e toda a movimentação da prefeitura e do pessoal responsável, a gente vai conseguir fazer esse mutirão e dar vazão a esses atendimentos com maior velocidade. Certo. Doutora, que tipos de lesões na pele, ou que tipo de alterações as pessoas devem ficar atentas, que lhes chamam a atenção e que precisam, enfim, um cuidado mais especializado, procurar um especialista? Eu sempre digo assim, a primeira coisa existem assim, 3 tipos de câncer de pele, tá? Existe o carcinoma vasocelular, o epidermoide e o melanoma. O melanoma geralmente é o mais grave e é aquela pintinha geralmente preta, tá? Essa pintinha, de uma pessoa, uma pintinha nova, que tem mais de 2 cores, um crescimento rápido nos últimos 6 meses, mudança na coloração, um sangramento, deve levar a pulguinha atrás da orelha para a gente procurar um especialista, tá?
Outra coisa muito importante é pessoas que têm na família história de melanoma. Então, tem o pai, tem a mãe, tem irmão. É muito importante, então, aumentar a atenção para a chance de desenvolver melanoma. Os outros tipos, que é o vasocelular e o epidermoide, são muito frequentes na nossa população. A incidência gira em torno de 30% e é o câncer de pele maligno mais comum no mundo, tá? Esse outro tipo já é uma feridinha, geralmente que não cicatriza, que tem há meses, às vezes até anos, que vai crescendo, a pessoa usa uma pomadinha, não sara, ela pode sangrar, pode apresentar casquinha. Lembrando que, assim, a maioria desses sinais, eles vão ser benignos, vão ser do bem, não vão ser câncer de pele. Mas o que a gente quer conscientizar é procurar o atendimento para a gente conseguir dar essa segurança, né? Então, é importante se olhar toda a pele, saber a história familiar, sinais novos que vêm surgindo. Lembrando que os cuidados, né, já começam na infância e adolescência. Certo. Doutora, e nesse tipo nesses tipos, né, de lesões, o diagnóstico precoce, a importância, né, de fazer esse diagnóstico de forma antecipada, para a questão de cura, isso é importantíssimo, é fundamental no processo, né? Esse é o nosso foco. Se a gente tiver um câncer de pele, o ideal, assim como a maioria dos cores, é a gente fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Isso vai levar uma chance de cura de mais de 99%. O melanoma, que é um câncer mais raro, digamos assim, mas mais grave, é imprescindível esse time de diagnóstico e tratamento. Nos outros carcinomas, basocelular e epidermoide, eles não comumente levam ao óbito, mas eles levam a inúmeras cirurgias, procedimentos, mutilações e alterações na qualidade de vida. Certo. A senhora citou casos na família, né, que é um fator que faz com que as pessoas precisem ficar um pouco mais atentas a qualquer tipo de alteração na pele. Quais outros fatores de risco, por exemplo, exposição ao sol de forma demasiada é um fator que as pessoas precisam ficar atentas? Com certeza. Nós temos alguns fatores de risco já bem estabelecidos para desenvolver câncer de pele, né? E o principal deles é a exposição à radiação ultravioleta, tá? Aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente está numa faixa entre os trópicos, né? Onde a incidência da radiação ultravioleta é bastante alta. Isso aumenta, então, a incidência de câncer de pele na nossa região. Além disso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a nossa colonização alemã, italiana, apresenta as pessoas com um fototipo, que a gente chama, que é um tom de pele mais claro. Isso também é um fator de risco. Então, pessoas que têm um tom de pele mais claro, que têm os olhos claros, que têm a história familiar, também é um fator de risco. Outra coisa, exposição laboral. Então, às vezes, assim, as pessoas que trabalham na agricultura ou trabalharam principalmente, né, durante a infância e adolescência, exposto ao sol. Eu atendo muito também professores de educação física, trabalham ao longo da vida exposto ao sol. Essas pessoas têm uma maior chance de desenvolver câncer de pele. Lembrando que também pode acontecer em pele morena e negra, tá? Mas a principal incidência é, sim, na população de pele clara. Certo, como se diz, né, doutor, até quase um ditado, né? Hidratação, água e protetor solar, né? Isso, é muito importante. Isso é uma coisa consagrada e que a gente sabe que é uma das formas, né, da gente evitar o câncer de pele. Às vezes, uma dúvida que me surge no consultório, que as pessoas sempre me perguntam: mas tu vê eu agora, né, com 50, 60 anos, fui ter um câncer de pele, eu não pego mais sol. E eu sempre explico. Às vezes, a pessoa desenvolve um câncer de pele, uma faixa etária mais elevada, mas está relacionado ao sol que ela pegou lá com 15, 16 anos. Então, aquelas queimaduras na infância e adolescência, de final de semana, o famoso torrão, é um fator de risco importante para câncer de pele. Doutora, na hora de escolher o protetor solar, né, qual o fator, né, qual o grau ali que ele precisa, que dê uma proteção, assim, para a pessoa ficar mais tranquila, claro, sem abusar, né, sem pegar aquele sol do meio-dia, por exemplo, ali, né, mas um protetor que dê uma segurança para ele ali. Perfeito, evitar o sol, né, no meio-dia, principalmente a gente recomenda das 10 às 15 horas, tá? E o fator de proteção solar que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda é no mínimo um fator de proteção 30. O que acontece com esse fator de proteção 30? Esse 30, ele quer dizer o fator de proteção da radiação ultravioleta tipo B, tá?
mas a gente tem junto nos protetores solares a prevenção da radiação ultravioleta A. E essa radiação, essa proteção é em torno de 1/3 desse valor que a gente vê ali no rótulo. Então, por exemplo, se a gente tem um fator de proteção UVB de 30, a UVA seria em torno de 10. Então, a gente recomenda em torno de 30. Isso é muito importante porque os protetores, eles são testados em laboratório, em condições ideais. O que significa isso? Uma pessoa que está lá, sem suar, sem correr, dentro de um laboratório, vendo como é que aquele protetor vai agir. A gente, na vida real, está suando, está correndo, colocou roupa, colocou e já foi para o sol. Então, é muito importante que esse fator seja no mínimo 30. E uma sugestão que eu dou até de quantidade, para a gente ter certeza que foi a quantidade certa, é aplicar 2 vezes. Então, aplica em todo o corpo, né, quando vai se expor, e aplica uma segunda camada em todo o corpo. Lembrando sempre de ser 30 minutos antes da exposição solar. Certo, doutor, o protetor ele pode ser um uso diário? A gente percebe que há um uso maior claro, na praia, evidentemente, né? Mas no dia a dia, né? Indo para o trabalho, enfim, né? Nesse período mais quente. Idealmente é usar no dia a dia, tá? Claro que nas áreas cobertas não precisa, mas nas áreas que estão expostas, o ideal é a pessoa aplicar no dia a dia também. Também vai fazer a prevenção. Tá certo. Dermatologista Sabrina Sanvido, gostaria que a senhora, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, reforçasse, né, o alerta para as pessoas, né, especialmente nesse período agora de calor mais intenso, em que as pessoas vão ao litoral, né, chega ali louco para pegar um bronze, digamos assim, né, popularmente falando, né, então para ter cuidado, né, com essa exposição aí, né. Exato, e se eu pudesse, sim, dar uma orientação para o pessoal, seria cuidar das nossas porque é nessa faixa etária que está ocorrendo o que a gente chama de assinatura ultravioleta, que é uma assinatura da radiação ultravioleta no nosso DNA. E é isso que no futuro poderá desenvolver um carcinoma. Então, cuidar das nossas crianças e adolescentes, reforçar o filtro solar, se estiver na beira da praia ou da piscina, aplicar a cada 2 horas, né, uma quantidade generosa. Se entrar no mar ou piscina, quando sair, tem que reaplicar. E abusar também dos chapéus, roupas. Hoje em dia tem muita opção de roupa com filtro ultravioleta, com lycra. E se divertir e aproveitar o verão. Tá certo. Só para fechar também, reforçar o serviço, né, da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele, com atendimento neste sábado, entre 9 da manhã e 3 da tarde, lá no Centro de Saúde do IAPI, Rua 3 de Abril, 90, no Pastaré. É isso aí, né, doutor? Então, reforce o convite também para que as pessoas compareçam até lá, né, para fazer esses testes aí, esses exames, né? Isso, pessoal. Se vocês tiverem algum sinal que vocês acham que pode ser suspeito, conhecerem alguém, algum amigo, algum vizinho, pode convidar e lá no IAPI que a gente vai estar esperando vocês para dar o nosso melhor atendimento possível. Tá certo. Doutora Sabrina Sanvido, obrigado por atender aqui a TV Câmara. Um bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada por estar nos ajudando aí na conscientização da população e estou à disposição aí. Tá certo, obrigado, doutora. Bom, tá aí, dicas importantes, né, especialmente nesse momento agora de sol mais intenso. Com essas informações, com essas orientações, o Jornal da Câmara de hoje vai ficando por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.